Com grande entusiasmo, daremos continuidade à nossa imersão nas Escrituras, explorando agora o poderoso capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Preparemos nossos corações para ouvir a voz profética que ecoa no deserto e para testemunhar o início do ministério terreno de Jesus Cristo. Após testemunharmos o humilde nascimento e os primeiros passos da jornada terrena de Jesus em Lucas capítulo 2, somos agora conduzidos a um cenário completamente diferente: o deserto da Judéia. Uma voz clama com poder, anunciando a chegada do Messias e chamando o povo ao arrependimento. Prepare-se para encontrar João Batista e para entender a crucial mensagem que ele proclama em Lucas capítulo 3. Uma mensagem que ecoa até os nossos dias, nos convidando a preparar o caminho do Senhor em nossos corações. Lucas 3, 1-2. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe era tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias era tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas inicia o capítulo 3 situando o ministério de João Batista em um contexto histórico preciso, mencionando os nomes de importantes líderes políticos e religiosos da época. Essa detalhada cronologia reforça a historicidade dos eventos narrados, mostrando que a ação de Deus na história da salvação se manifesta em um tempo e lugar específicos. A menção de Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes e os tetrarcas Filipe e Lisânias, juntamente com os sumos sacerdotes Anás e Caifás, cria um pano de fundo concreto para o surgimento de João Batista. A frase crucial, a palavra de Deus, veio a João, filho de Zacarias, no deserto, marca o início oficial do seu ministério profético. O deserto, um lugar de separação e encontro com Deus, é o cenário escolhido para o despertar dessa voz que prepararia o caminho para o Senhor. A fé nos ensina que Deus age na história e que sua palavra encontra aqueles que estão dispostos a ouvi-la, mesmo em lugares aparentemente isolados. Lucas 3, 3, 6. Ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, tornem retas as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão nivelados. Os caminhos tortuosos se tornarão retos, e os escabrosos planos, e toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista inicia seu ministério percorrendo toda a região ao redor do Rio Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse batismo era um sinal externo de uma mudança interior, um reconhecimento da necessidade de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Lucas conecta a pregação de João com a profecia de Isaías, Isaías 43:5, identificando João como a voz do que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho para o Senhor. A imagem de aterrar vales, nivelar montes e endireitar caminhos tortuosos ilustra a necessidade de remover os obstáculos que impedem o encontro do coração humano com Deus. A mensagem de João não era apenas para os judeus, mas tinha um alcance universal, como expresso na frase, e toda a carne verá a salvação de Deus. A fé nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo para receber a salvação, e que a mensagem de Deus é para toda a humanidade, removendo as barreiras que nos separam dele. Lucas 3, 7, 9. Ele dizia então às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzam, pois, frutos que mostrem o seu arrependimento.
E não comecem a dizer consigo mesmos: nós temos Abraão por pai, porque eu lhes digo que Deus pode levantar filhos a Abraão destas pedras. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista não hesita em confrontar as multidões que vinham para o seu batismo, chamando-as de raça de víboras e questionando a sinceridade de seu arrependimento. Ele os exorta a produzir frutos que evidenciem uma verdadeira mudança de coração, alertando-os sobre a ira vindoura de Deus. João também repreende a falsa segurança que muitos depositavam em sua descendência de Abraão, afirmando que a linhagem física não garantia a salvação, pois Deus poderia levantar filhos a Abraão até mesmo das pedras. A metáfora do machado, posto à raiz das árvores, ilustra a iminência do juízo divino sobre aqueles que não produzem bom fruto. Essa dura mensagem de João enfatiza a necessidade de um arrependimento genuíno, acompanhado de uma transformação de vida. A fé nos ensina que a nossa relação com Deus não se baseia em tradições ou em nossa linhagem, mas em uma resposta sincera e frutífera ao seu chamado. Lucas 3, 10, 14. As multidões lhe perguntavam: então, que devemos fazer? Ele lhes respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tiver alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobrem mais do que o que lhes foi determinado. Alguns soldados também lhe perguntaram: e nós que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não pratiquem extorsão nem denunciem falsamente, e contentem-se com o seu soldo. Diante da pregação de João sobre o arrependimento e o juízo, as multidões, os cobradores de impostos e os soldados perguntam especificamente o que deveriam fazer para demonstrar um verdadeiro arrependimento. As respostas de João são práticas e direcionadas às suas respectivas situações. Ele exorta a multidão à generosidade e à partilha, os cobradores de impostos à honestidade e à justiça em suas cobranças, e os soldados a evitar a extorsão, a falsa acusação e a contentar-se com seu salário. Essas instruções revelam que o arrependimento genuíno se manifesta em mudanças concretas no comportamento e nas relações interpessoais. A fé nos ensina que a nossa conversão a Deus deve impactar todas as áreas de nossa vida, refletindo-se em atos de amor, justiça e integridade. Lucas 3, 15, 17. Como o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no íntimo se João não seria o Cristo, João respondeu a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua pá está na sua mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará com fogo inextinguível. A popularidade e a poderosa pregação de João Batista levaram alguns a cogitar se ele não seria o próprio Cristo, o Messias esperado. João, porém, prontamente esclarece que ele é apenas um precursor, batizando com água em sinal de arrependimento, mas que viria alguém muito mais poderoso do que ele, a quem ele não se considerava digno nem de realizar a tarefa mais humilde de desatar as sandálias. João anuncia que este que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo, indicando um batismo de poder e purificação. A metáfora da pá na mão para limpar a eira e separar o trigo da palha ilustra o juízo final que o Messias traria. O trigo, os justos, seria recolhido no celeiro, o reino de Deus, enquanto a palha, os ímpios, seria queimada com fogo inextinguível.
Essa declaração de João aponta diretamente para a superioridade de Jesus Cristo e para a natureza transformadora e julgadora do seu ministério. A fé nos ensina a reconhecer a centralidade de Jesus em todo o plano de Deus e a compreender a importância do batismo no Espírito Santo para uma vida de poder e santidade. Lucas 3:18. Assim, com muitas outras exortações, ele anunciava as boas novas ao povo. Lucas resume o ministério de João Batista, mencionando que, além das repreensões e dos ensinamentos específicos, ele também anunciava as boas novas ao povo com muitas outras exortações. Isso indica que a mensagem de João não era apenas de juízo e arrependimento, mas também de esperança e da iminente chegada do Messias, que traria a salvação de Deus. A fé nos ensina que a mensagem de Deus sempre combina a confrontação do pecado com a oferta de graça e esperança. Lucas 3:19 e 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia praticado, acrescentou a tudo isso o encerrar João no cárcere. O confronto de João Batista com Herodes, o tetrarca, por causa de seu casamento adúltero com Herodias, esposa de seu próprio irmão, e por todas as outras maldades que Herodes havia cometido, culmina com a prisão de João. Esse ato injusto demonstra a oposição que a verdade muitas vezes enfrenta por parte do poder terreno. A coragem de João em confrontar o pecado, mesmo em altas esferas, serve como um exemplo para os seguidores de Cristo. A fé nos ensina a defender a justiça e a verdade, mesmo que isso nos traga perseguição. Lucas 3:21, 22. Aconteceu que, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e veio uma voz do céu que dizia: "Você é o meu filho amado, em você me agrado." Em meio à multidão que buscava o batismo de João, Jesus também se apresenta para ser batizado. Esse ato de Jesus não era um reconhecimento de pecado, pois ele era santo e sem falha, mas sim uma identificação com a humanidade pecadora e um cumprimento da justiça de Deus. Enquanto Jesus orava após o batismo, o céu se abriu de forma sobrenatural e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, simbolizando pureza e paz. Uma voz do céu, a voz do próprio Pai, declara a filiação divina de Jesus e o seu agrado nele. Você é o meu filho. Em você me agrado. Esse evento marca a unção de Jesus para o seu ministério terreno, com a confirmação do Pai e o poder do Espírito Santo. A fé nos ensina a importância do batismo como um ato de identificação com Cristo e como um momento de manifestação do Espírito Santo na vida do crente. A voz do Pai nos lembra do amor incondicional de Deus por seu Filho e, por extensão, por todos aqueles que estão nele. Lucas 3:23, 38. O próprio Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Naai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Joda, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorão, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor,
filho de Serugue, filho de Reu, filho de Pelegue, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas conclui o capítulo 3 apresentando a genealogia de Jesus, remontando sua linhagem até Adão, o primeiro homem que é chamado de Filho de Deus. Essa genealogia, diferente da de Mateus, que se concentra na linhagem real de Davi através de José, traça a ascendência de Jesus através de Maria, embora legalmente seja apresentado como filho de José, até a origem da humanidade, enfatizando a sua conexão com toda a raça humana e o seu papel como o segundo Adão, que veio restaurar o que o primeiro Adão perdeu. A inclusão de gentios na linhagem, como é implícito ao remontar a Adão, o pai de toda a humanidade, aponta para a natureza universal da salvação que Jesus traria. A fé nos ensina que Jesus não é apenas o Messias de Israel, mas o Salvador de toda a humanidade, descendente tanto da linhagem real quanto da própria criação de Deus. A genealogia em Lucas sublinha a sua humanidade plena e a sua conexão com cada um de nós. Que este estudo do capítulo 3 de Lucas nos inspire a ouvir a voz profética que nos chama ao arrependimento, a reconhecer a superioridade de Jesus Cristo e a compreender a universalidade da sua salvação, lembrando-nos de nossa conexão com toda a humanidade através do primeiro Adão e nossa esperança de restauração através do segundo Adão, Jesus Cristo.